Boa noite, amados irmãos. Mais um dia estamos aqui com o projeto de ministrar a palavra de Deus para essa noite. Eu venho saudar a paz do Senhor Jesus a cada amado que está me ouvindo nesse momento. Nos dias de hoje, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, a Bíblia diz que eu sou chamado para ser a casa de Deus. Nos dias de hoje existe muito questionamento. Quem eu sou? Por que eu estou vivo? O que Deus quer de mim? Então nessa noite vamos tratar o que a Bíblia fala a respeito de mim, amados, e de vocês. Então a Bíblia tem um relato sobre as nossas vidas. Vamos tentar entender o que Deus pensa de mim e de vocês. Há muitos anos Deus projetou um plano para a humanidade. Primeiro criou o cenário. O que eu quero dizer com isso? Lá no livro de Gênesis, não vou ler para nós não tomar muito tempo, senão fica um vídeo muito longo. Todos aqui é conhecedor da palavra de Deus. Lá em Gênesis, Deus vem relatando o começo da humanidade, o começo do mundo. Gênesis começa falando: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus começa a preparar um cenário. Cria a terra, divide a água da terra seca. Aí quando o cenário estava pronto, colocou os animais, as plantas. Depois desse cenário pronto, Deus falou assim: precisa ter alguém aqui para gerenciar esse projeto. Aí nesse momento Deus criou o homem. Primeiro Deus criou o cenário, depois o homem e a mulher. Assim como Adão tinha uma companheira, no momento que Deus criou o homem, Deus já começou a dar deveres, obrigações para ele fazer. Entre esses deveres estava dar nome aos animais. E Deus olhando aquele cenário desse projeto dele, ali já existia a terra, a água, as plantas, os animais. E Adão cuidando dessas coisas que Deus tinha colocado na sua mão. E Deus viu que não tinha uma companheira adequada para Adão. Cada animal tinha seu par, macho e fêmea. Mas Adão estava só. Assim como Adão tinha uma companheira, Deus quis uma companheira para si também. E assim, quando Deus viu que Adão estava só, Deus fez Eva. Eu já falei que eu não vou estar lendo, porque isso aí os irmãos conhecem essa história. E no momento que Deus viu Adão e Eva juntos e tudo funcionando no plano dele, bacaninha, bonitinho, o fim do capítulo 1 de Gênesis, Deus vai falar: ficou muito bom. Depois que Deus termina de construir todas essas coisas, ele fala: ficou muito bom. E nesse momento Deus, eu creio assim, eu estou usando a palavra nesse momento, mas eu creio que isso já estava dentro desse projeto de Deus, de ter uma companheira. E quem seria essa companheira para Deus? O livro de Gênesis vai nos ensinar que Deus vinha todo dia à tarde para conversar com Adão. E ali eles eram amigos, tinham um relacionamento. Então Deus quis se relacionar para sempre com o homem.
Um dos motivos de Deus ter feito o homem foi para ter esse relacionamento. Até aqui o projeto de Deus estava funcionando tudo certinho. Mas logo depois disso, Deus deixou uma ordem para o homem, para Adão. Tá aí as plantas, você pode comer de tudo, as árvores têm muito fruto. Você só não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore aqui você não pode pegar o fruto. E os irmãos conhecem o relato ali que o homem veio a pecar. Às vezes as pessoas brincam, foi a mulher, mas aqui a Bíblia é muito clara. Deus deu uma ordem para Adão. Então ambos pecou junto. Tanto Adão quanto Eva pecaram. Então surgiu o pecado naquele momento. Dentro desse plano de Deus não estava o projeto de um homem pecar. Deus estava desenvolvendo um projeto para ter relacionamento com o homem. Mas já que o homem pecou, e agora? Como é que vai ser? Vou abrir mão do meu projeto? Não. Mas Deus não desistiu do seu plano. O homem contaminou, desviou o plano de Deus naquele período ali, ficou meio turbulento, vamos dizer assim. Mas Deus não desistiu. Aí os relatos bíblicos vai continuar nos ensinando que o homem começou a pecar de uma forma tão suja, tão nojenta, que Deus chegou, acho que é Gênesis 6, eu não lembro o versículo, mas os irmãos conhecem o texto, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então a situação ficou tão delicada que aí Deus deu sequência no seu plano ali. O homem teve filhos, Caim matou Abel, tudo por causa do fruto do pecado. E a coisa ficou muito bagunçada. Não voltou a ter ordem. Até então Deus não tinha intervido na maneira que o homem estava se comportando. O único momento que Deus interviu foi na hora que ele fez roupa para Adão e para Eva. Mas depois a Bíblia fala que a raça humana continuou vivendo em pecado. As mulheres passou a desejar os filhos de Deus, que são os anjos caídos. E a coisa foi ficando de uma maneira assim que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí Deus falou assim, eu vou parar por aqui com a raça humana. Vou fazer uma faxina geral. Vou destruir tudo e vou começar com Noé. Porque Deus encontrou uma família. Mesmo no meio daquela bagunça tudo, existia a família de Noé, que era temente a Deus. E aquela família estava agradando a Deus. Aí Deus falou, eu vou destruir tudo em água. E vou recomeçar com Noé. Então os irmãos conhecem a história, veio o dilúvio, todo mundo morreu. Só sobrou Noé com a sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Ali recomeçou com Noé. E durante muito tempo trabalha para restaurar a humanidade. Mas Deus não desistiu do seu plano. E durante muito tempo Deus vem trabalhando para restaurar essa humanidade. Voltando lá ao seu projeto de Gênesis, que é onde ele falou, ficou muito bom. Mas depois que tudo ficou bagunçado, Deus falou assim, não, mas eu vou corrigir isso. E a família de Noé se comportou de que maneira? O fruto do pecado, a raiz da iniquidade estava no coração, na raça humana. Então, como Noé era descendente de Adão e Eva, esse pecado veio com eles também. Mesmo depois que Deus destruiu toda a humanidade, só sobrou aquela família.
a raiz do pecado estava na carne deles. E assim a família de Noé voltou a pecar e a fazer coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Não vou entrar em detalhe aqui, é só para os irmãos acompanhar o raciocínio aqui do plano de Deus. Nosso objetivo aqui é falar do plano de Deus. Mas aí depois de Noé, Deus chamou Abraão. Aí Deus falou assim: eu vou recomeçar mais uma vez, vou fazer uma nova aliança. Agora com um homem, que eu vou fazer uma nação desse homem. E Deus chamou Abraão, e os irmãos também conhecem a história. E ali de Abraão, Deus deu a promessa do seu filho e nasceu o país de Israel. Com que propósito? Deus fez um povo com detalhes assim, com particularidade, eu posso falar. Deus cuidou de uma maneira do país de Israel, que ele acompanhava aquele país se progredindo diariamente. Deus cuidou. Depois que eles foram para o Egito, Deus foi lá, resgatou, educou no período de deserto e depois foi cuidando. E eles continuaram a pecar. E Deus não desistiu ainda do seu plano. Mesmo aquele povo pecando daquele jeito, Deus, até o momento que Deus quis novamente destruir tudo. Aí Moisés, movido pelo Espírito de Deus, falou assim: mas Pai, Deus, o que os povos vão falar se o Senhor destruir esse povo agora? Aí Deus não se arrependeu de ter pensado em destruir o povo e voltou atrás e não destruiu. E continuou lapidando esse povo, educando, usando os profetas, usando os líderes, para tentar levar esse povo até o plano de Deus se completar, que era uma morada para Deus, um relacionamento de amizade e companheirismo. E assim o pecado continuou proliferando na terra. Aí, com o tempo, o povo não quis mais ser ensinado por Deus, não quis mais ter Deus como seu líder. E aí passou a pedir a Deus um rei. E Deus liberou o povo para se ter um rei. E veio o rei Saul, que não fez nada de acordo à vontade de Deus. Ali em pecado, Deus falou para Samuel que não queria mais Saul como rei. E chamou Davi, ungiu Davi para ser rei. Porque Davi era mais um daqueles seres humanos que tinha o temor de Deus. Sempre tem um remanescente na raça humana que permanece fiel a Deus. E Deus passou o governo do país de Israel para Davi. Mas ainda assim, só que Deus gostava muito de Davi e o pecado continuava. Mas Davi era muito temente a Deus. Até o momento que Deus falou que tinha encontrado um homem segundo o coração de Deus, que era Davi. Uma pessoa que, mesmo pecando, temia a Deus, era apaixonado por Deus. Vinha sempre, orava a Deus, se arrependia e clamava por misericórdia, e Deus ia cuidando, e Deus se relacionou muito bonito com Davi, ao ponto de fazer uma promessa para ele. Na terra de Israel nunca faltará um rei da sua descendência. E Davi morreu, Salomão assumiu o rei, pecou, e o sucessor do reino de Davi começou a pecar. Mas só que Deus tinha uma promessa, e ele não quebrou a sua promessa, que de Davi sempre existiria um rei. E veio até o período da Babilônia, esses reis desobedecendo a Deus. E Deus pegou e falou assim: eu vou acabar com esse povo, não estou aguentando mais tanta prostituição.
tanta bagunça, tanta adoração a outros deuses. E Deus destruiu o país de Judá e de Jerusalém. E o país de Israel já tinha sido destruído pelos sírios. Aí veio a Babilônia e destruiu o povo de Judá, que era a descendência de Davi. E foram para um cativeiro e ali ficou 770 anos, morando como escravo novamente. Mas Deus tinha uma promessa para Davi, que nunca ia faltar um rei naquela descendência dele. Aí onde que Deus resgata o seu povo da Babilônia, traz de volta para Judá, refaz o templo, e a glória de Deus se fez presente novamente naquele templo que ela tinha ido embora quando destruiu o templo de Jerusalém. O templo que Salomão tinha feito. Mas volta o povo, Neemias e Esdras, restaura, reconstrói o templo, e o Espírito de Deus se faz presente novamente, após a oração de Neemias e de Esdras. Só que aí já não tem mais rei, são governadores. E os reis da descendência de Davi não estavam reinando mais. Mas aí tem um período de muitos, acho que é 400 anos, sem profecia, sem palavra de Deus no meio do povo de Israel. Mas e Deus? Esqueceu do seu projeto lá de Gênesis? Não. Aí que Deus desperta e os profetas não falam mais nada. Mas antes da Babilônia, Deus falou muito através de Isaías, que ele ia trazer o Messias, que ia restaurar aquela nação. Eles iam para o cativeiro, mas Deus ia tratar deles. Estava lendo Oséias hoje, e Oséias avisa o povo que eles iam sofrer. De que maneira? Casando com uma prostituta, porque Deus tinha a nação de Israel como uma prostituta. E Deus traz a mensagem através da boca de Oséias, que aquele povo ia ficar 70 anos em cativeiro, mas Deus ia perdoar eles da prostituição e ia casar com eles novamente, ia voltar ao relacionamento, que era o seu plano lá de Gênesis 1. E aí o povo voltou e não tinha mais palavra profética, e o povo foi abandonando a Deus de uma forma definitivamente. Aí vem os governos, os impérios, no caso, depois da Babilônia veio os gregos, a Grécia. Depois dos gregos vem os romanos e deixa esse povo cativo, pagando tributos para os romanos. E aí o povo começa a sentir o peso de não poder ser dono da sua terra mais. Eles eram um povo que Deus tinha formado. Estava vivendo sem plantava e não podia comer o que plantava. Tinha que dar tudo para Roma. E eles começaram a clamar a Deus. Foi quando Jesus veio à terra. E não estou lendo esses versículos, irmãos, porque vocês conhecem toda essa história. Eu só estou dando uma passeada na história do plano de Deus. Aí chegou Jesus para retomar o trabalho, o propósito de Deus de governar a terra e de casar, de ter relacionamento com a raça humana. Quando chegou Jesus, o que aconteceu? Até que chegou Jesus, que morreu a nossa morte, tendo assim os nossos pecados perdoados. Jesus morreu porque a lei que Moisés estipulou no período que Moisés estava na terra, a lei que Deus deu para ele era: o salário do pecado é a morte. Pecou, vai morrer.
Aí Jesus, vendo que a raça humana não conseguia cumprir a sua parte nesse acordo que foi estipulado ali através de Moisés. Para viver não pode pecar. Pecou, vai morrer. Mas aí Jesus, vendo que a raça humana não ia ter jeito, eles não conseguiam se libertar dos pecados. Aí Jesus falou assim: Pai, eu vou morrer a morte deles. Se o salário do pecado é a morte, eu vou morrer a morte deles. Para não exterminar mais a raça humana. E vamos dar sequência ao nosso projeto, nosso plano lá de Gênesis. Aí Jesus permitiu-se, sendo Deus, se fez homem e morreu a nossa morte. Que eu e vocês deviam estar mortos se fosse pela lei. Mas pela graça estamos vivos hoje. Igual sempre estou citando esses versículos para os irmãos. 2 Coríntios 5, 14 e 15 vai falar assim: se um morreu, logo todos morreu. E o que vive, não vive mais para si, mas por aquele que por ele morreu. Então, se Jesus morreu a minha morte, era para mim estar morto hoje, mas eu estou vivo aqui, é porque Jesus morreu a minha morte. Aí Paulo entende que os que estão vivos não é para viver mais para si, mas por aquele por ele morreu. Então o momento que eu estou vivo hoje é para viver a vida de Cristo. Nós já ministramos isso na semana, há 15 dias atrás. O papel da igreja hoje é viver a vida de Cristo aqui na terra. Mas voltamos ao plano de Deus de ter uma morada, um relacionamento com a raça humana. Agora retornar ao relacionamento. Depois que Jesus morreu a nossa morte, perdoou os nossos pecados que tinham sido cometidos lá desde Adão e Eva, quando comeu o fruto proibido. Aqueles pecados na cruz foi todos apagados. Aí Deus falou assim: agora podemos retomar o nosso projeto de Gênesis, de ter um relacionamento com a raça humana. Então esse relacionamento vai ser retomado a partir de então. E agora a nossa geração, agora, o hoje, 2021. E agora, na nossa geração, Deus vai concluir o seu projeto, que é: o que eu estou afirmando aqui não é que eu te garanto que tudo vai acabar em 2021. Mas essa geração, eu, vocês, nossos filhos, nossos netos, faz parte dessa geração de agora. Vai dar sequência ao projeto de Deus. De que maneira? Agora eu vou ler alguns textos bíblicos para a gente entender de que maneira a nossa geração vai estar concluindo. Deus vai usar a nossa geração para concluir o seu projeto de relacionamento com o homem. Vamos entender isso juntos. Eu separei Mateus 16, como eu tenho pedido todas as minhas ministrações, amados. Usa a Bíblia, fica mais fácil para a gente compreender esse propósito de Deus. Vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia e abrir para a gente ler junto. Mateus 16, a partir do versículo 16. Amém, amados. São alguns versículos para a gente entender o projeto de Deus. Mateus 16, 16 vai nos falar assim: Simão Pedro respondeu.
Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. Por que Pedro fez essa resposta? Eu não estou lendo muitos textos para não ficar muito extensa a ministração. Esse momento aqui estava Jesus e seus discípulos orando. E aí, no período assim dessa oração, o texto que vai falar sobre a oração que eles estavam orando, que Jesus estava orando, está no Evangelho de Marcos. Eu não separei aqui, para os irmãos quiserem conferir, eu creio que é Marcos 9, eu não lembro o versículo exato, acho que é 20. Marcos 9, 20. Estava Jesus orando. E aí ele questionou os seus discípulos: quem eles dizem que eu sou? Aí alguns deles respondeu. Uns falam que, acho que foi Filipe que respondeu. Uns dizem que você é João Batista. Outros falam que você é Isaías. Você é um profeta. Então deram várias respostas para a pergunta de Jesus. Aí Jesus perguntou: e vocês, quem diz que eu sou? Aí é onde que entra esse versículo, Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Então, depois que Pedro afirmou que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus afirmou para ele: essa resposta, esse entendimento, Pedro, não vem de você, não é da sua carne. Não foi nenhum cara que te ensinou isso. Não foi nenhum ser humano que falou que eu sou o Messias. Mas foi meu Pai que te revelou. Por que frisar isso, irmãos? Nós estamos falando de um plano de Deus, lá de Gênesis até os dias de hoje. E aqui Deus retomou o plano, revelando para os homens que o Filho dele estava na terra. Mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Então Deus lá do céu falou no coração de Pedro: esse é meu filho, é o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus continuou afirmando, no versículo 18 agora: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Vamos destrinchar um pouco esse versículo 18. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro. O significado do nome Pedro, no dicionário, se nós formos pesquisar, eu tenho pesquisado, tenho aprendido dessa forma. O significado do nome Pedro é pedra. Aí Jesus afirmou: você é Pedro, ou seja, você é uma pedra. E sobre essa pedra construirei a minha igreja. Sobre que pedra? A pedra Pedro? Não. Sobre a pedra que vai ser construída, edificada a igreja de Cristo, ele está apontando que essa pedra que vai ser edificada é a pedra lá do versículo 16. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, sob a revelação que Deus deu a Pedro, então Pedro garantiu que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, sobre essa revelação, sobre essa pedra,
construirei. Um detalhe a mais. Jesus está falando aqui, sobre essa pedra, construirei a minha igreja. Não é a igreja do pastor fulano de tal, do papa, de fulano, de Beltrano, não. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja não é de nenhum pastor, nenhum papa. A igreja é de Cristo. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Alguns meses atrás, acho que já tem um ano, mais de ano, o Vailton, irmãozinho de Itapevi, que hoje mora no Chile, ministrou essa palavra para nós lá no escritório lá de Barueri. E ele afirmava assim de uma forma, eu me encantei muito com isso, que a revelação é uma pedra, e Pedro se transformou em pedra porque ele creu daquela maneira. Ele creu que o Senhor é o Messias, que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E eu sei que cada irmãozinho que está me ouvindo nesse momento também acredita que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Então, pelo fato de eu creio e você, irmãos, crê também. Eu e vocês somos pedra, assim como Pedro creu e se transformou numa pedra. Eu sou uma pedra e vocês que estão me ouvindo agora e crê que Jesus é o Messias, é uma pedra também. Por que afirmar isso? Para vocês entenderem o plano de Deus. Somos pedra, então creio que ficou bem claro aqui. Eu quero que você, nesse momento, aí no seu coração, você me ouvindo, você fala amém. Eu sou uma pedra. Então somos uma pedra. Por que somos pedra? Porque cremos que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Como Pedro creu nisso, ele se transformou numa pedra. Afirmação de Jesus. Você é Pedro. Sobre essa pedra construirei a minha igreja. Não sobre o Pedro, mas sobre a pedra que é a revelação. O Messias, o Filho de Deus vivo. Vamos entender melhor isso? Mateus 7, versículo 24. Vai nos falar assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. O que Jesus está falando aqui em Mateus 7, 24? Mateus 7, ele está tratando do Sermão do Monte, que é o Mateus 5, 6 e Mateus 7, no versículo 24 que nós estamos lendo, 7, 24. Então, nesses 3 capítulos, lá no Mateus 5, primeiro versículo, fala assim: Jesus sentou-se e passou a ensinar. Ensinar o quê? A Constituição, as leis do reino do céu. Então Jesus sentou e passou a ensinar. E aí esse versículo 24 está nos falando assim: quem ouve esse ensinamento e vive de acordo com eles. De acordo com o quê? Com os ensinamentos de Mateus 5, 6 e 7. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Quem é a rocha? É como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós estamos falando de um ensinamento que foi dado a eles. E quem parou para ouvir, dar atenção a esse ensinamento,
é como o homem que construiu essa casa sobre esse ensinamento, que é Cristo. Esse fundamento, essa rocha, é Jesus. Lá no Mateus 16 nós vimos que nós somos pedra. E Jesus aqui no Mateus 7:24 é a rocha. E que nós estamos aprendendo e dando ouvido aos ensinamentos de Jesus. Nós pedra, estamos aprendendo e dando atenção aos ensinamentos de Jesus. Então, pequenas pedras que deu atenção aos ensinamentos do Filho de Deus, que é a rocha, vai ser edificado sobre essa rocha, que é Jesus. Então, pequenas pedras sobre a rocha vai se transformar. Então, sobre esta rocha será edificada uma casa para Deus habitar. Sobre essa rocha que é Jesus, que é a base de todo ensinamento. E nós, pequenas pedras, colocado uma unida com a outra. Por isso é tão pregada a união da igreja, a necessidade de ser unido, um só povo. Não é individual. Não basta só o Edivaldo dar atenção ao ensinamento. O João, a Helena, Everaldo, Mariana, Davi, que chegou agora, também precisa aprender com seus pais, seus avós. E vai ser uma rocha também, uma pedra também. Unido com os avós, com os pais, com os irmãos todos. Semana passada, retrasada, nós falávamos, não importa se é da congregação, se é da assembleia, se é da igreja católica. Mas todos aqueles que dão ouvido a esses ensinamentos foi se transformando em pedra. E sobre a rocha que é Cristo, vai ser edificando uma casa para Deus morar. Vamos entender isso em mais um texto. Então, acho que ficou claro quem é pedra e quem é rocha. Rocha é Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, que sentou em Mateus 25, Mateus 5, 6 e 7 e ensinou o Sermão do Monte. E ele fala, quem deu atenção a esse ensinamento é comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então nós estamos bem apoiados, não é uma sobre a areia, mas sobre a rocha. A casa está firme, alicerçada, tem fundamento. Se você levanta e tem seu Zezé, que é pedreiro aí, se levantou a rocha, a casa sobre a areia, sem fundamento, sem alicerce, sem baldrame, vai cair no primeira chuva, no vento, e não vai se manter de pé. Mas essa casa aqui, Deus deu a receita, o arquiteto, Deus Pai, que foi o projetor dessa construção, ele desenhou lá em Gênesis essa obra e está completando agora em nossas vidas, usando nós como parte dessa construção. Nós, pequenas pedras, sobre a rocha, vai se transformar num edifício. Vamos entender nisso lendo lá em Efésios 2, a partir do versículo 20. Efésios 2. Pode abrir sua Bíblia aí que eu aguardo um pouquinho aqui para a gente começar a ler. Efésios 2, a partir do 20. Então, Efésios aqui agora já veio o entendimento de Paulo, falando aos Efésios sobre esse edifício. Quem é a base? Lá em Coríntios, Paulo fala aos Coríntios que Jesus pôs um fundamento que ninguém pode remover aquele fundamento, ninguém pode construir em outro lugar. Ah, vamos acreditar desse jeito aqui dá certo também. Não, vai cair quando vir a tempestade. O único alicerce, a única base é Jesus. Lá em Coríntios, Paulo explica isso para eles. Você vai edificar sobre o edifício, que é a rocha, que é Cristo, o fundamento já
colocado por o próprio Jesus, você vai ter que usar ouro, pedra preciosa e prata. O que seria o ouro, pedra e prata? A gente estudando esses assuntos e pesquisando, a gente chegou à conclusão que o ouro, a prata e pedra preciosa são as revelações. Não adianta eu chegar com o meu achismo, eu acho que é assim. Ah, desse jeito fica bom. Tudo isso é palha, é feno e madeira. Agora, quando você dobra o seu joelho, quando você abre a sua Bíblia e mergulha em conhecer a Deus, intimidade com Deus, ele começa a revelar, assim como ele revelou lá para Pedro, que Jesus que estava ali na frente dele era o Messias. Esse tipo de revelação Deus vai dar para quem tem relacionamento. E essas revelações vai ser o ouro, a pedra preciosa e a madeira, que é o que vai dar boa sustentação, boa construção do edifício. Então, o ouro, a pedra o ouro, a prata e a pedra preciosa, você encontra ele em cima da mesa em qualquer lugar? Não. Você tem que garimpar, cavar para achar, quebrar pedras para chegar até o ouro, para chegar, fazer buraco para chegar até a prata. Pedras preciosas está debaixo da terra também. É muito trabalhoso, senão todo mundo tinha um monte na mão. Mas é trabalhoso. Por que eu estou fazendo esse comentário, irmãos? Você tem que garimpar esse material para edificar a casa de Deus. Ah, uma vez por semana eu vou na reunião, tá tudo bem. Eu já vim hoje, agora domingo que vem eu venho de novo. Não, irmãos. Para ser edifício de Deus, para ser moradia de Deus, tem que mergulhar na palavra, estudar, garimpar. Ah, é cansativo, Dio. Estudar, ler a Bíblia inteira eu não consigo. Ficar de joelho orando dói a perna. Às vezes eu canso. Fazer visita é cansativo, é. Mas quem falou que o ouro, a prata e a pedra preciosa é encontrado sobre a terra? Não. Tem que trabalhar para chegar até ele. Então vamos garimpar. Isso Paulo explicou dessa maneira para os coríntios. E ele ainda afirmou: se você quiser usar a palha, o feno, que é um tipo de capim, e a madeira, que tá tudo facinho aí, tá na palma da sua mão, você pode usar isso aí que dá certo. Ah, pra quê eu ler um texto da Bíblia para ministrar uma reunião? Ah, vou entrar no Google aqui na internet, vou copiar essa palavra de alguém aqui e vou pregar lá pros irmãozinhos. Isso aí, irmão, é palha, é feno, é madeira. Quando passar o fogo da glória de Deus, vai queimar, isso aí vai desaparecer. Não vai participar do edifício da casa de Deus, não. Então, tudo que é muito fácil para nós. Eu usei o exemplo da internet, porque uma boa parte das pessoas que estão me ouvindo sabe disso. Muita gente prefere copiar uma pregação de alguém que já está lá na internet. Fica mais fácil do que estudar a palavra, estudar, buscar, ler livro, orar, ter intimidade com Deus, que seria o garimpar o ouro, a pedra preciosa e a prata. É trabalhoso, mas é o que Deus valoriza. Ele falou que no edifício dele não vai entrar coisa feita por mãos humanas, não. É só coisa com excelência, de primeiro. Tanto é que Paulo usou o exemplo ali de ouro, prata e pedra preciosas. Não é palha, feno, madeira, coisa que tá fácil aí, não. Não é nada que é fácil, não. Aqui não é fácil, não. Aqui tem que ralar mesmo. Então, irmãos, vamos para edificar a casa para Deus vir morar. Tem que pegar firme. Mas retomamos agora ao texto de Efésios 2, a partir do versículo 20. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício
é o próprio Cristo Jesus. Eu vou ler de novo, irmãos, mas é muito lindo isso. Paulo garantiu que nós somos. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. Mas Cristo é a rocha. Mas como hoje nós conhecemos a rocha, sabemos que Cristo é a rocha. De que maneira essa sabedoria, esse conhecimento chegou até nós? Através dos apóstolos e dos profetas. Por que eu estou frisando isso? Para a gente valorizar irmãos que se dedicou a dar sequência no projeto de Deus. Os apóstolos não cruzaram o braço e falaram assim: eu estou salvo, tá bom, não precisa fazer mais nada não, estou pronto já. Jesus já morreu a minha morte, eu já estou salvo, eu já creio nele. Mas não, eles deram sequência. Esse edifício estão construídos sob o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. Jesus é a rocha, mas essa rocha chegou até nós hoje, há 2000 anos depois da morte de Cristo. Chegou até nós hoje através dos apóstolos e dos profetas. Assim Paulo entendeu aqui. Eu grifei esses textos assim, sabe, que às vezes a gente lança no esquecimento de como isso chegou até nós. Estamos falando hoje do quê? De um projeto de Deus, que ele quer se relacionar com os homens, morar junto, ser íntimo dos homens. E aí Paulo fala aos Efésios aqui: vocês são como um edifício que estão sendo construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Essa parte nós já trabalhamos bem lá do livro de Mateus. Vamos seguindo aqui. Jesus é o firme fundamento. O versículo 21 vai falar assim: ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Ele mantém o edifício todo bem firme. Quem mantém? Jesus, a base, o alicerce, a pedra fundamental desse edifício. Jesus mantém esse edifício todo bem firme. Não vai cair, não precisa ter medo. Ah, mas esse irmãozinho aqui tá vacilando, tá pecando. Mas o texto Paulo garante aqui, em nome de Jesus, que Cristo é o fundamento, é a pedra principal, é o alicerce. Esse edifício não vai balançar, não vai cair. Ele está firme, bem fundamentado. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que ele cresça como um templo edificado ao Senhor. Nós somos essas pedras sobre a rocha. Aqui Paulo entende que essas pedras sobre a rocha é como um templo edificado ao Senhor. Não é para vanglória, não. Se eu faço parte da igreja, não. Essas pedras preciosas que nós já abordou, tá tudo muito bonitinho, tudo muito bem feitinho, tá sendo edificado como um templo para o Senhor. Não é para vanglória de rei, de governador, não. É para o Senhor. O versículo 22 vai explicar muito bem isso. Esse versículo 22, irmãos, é a chave dessa palavra de hoje. Vamos prestar atenção nesse versículo. Foi através desse versículo que Deus tratou no meu coração para estar ministrando essa palavra para vocês.
Então esse edifício é para o Senhor. Versículo 22 vai falar assim: assim vocês também, juntos com os outros, não sozinhos. Assim vocês também, unidos, melhor, isso. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos. Eu tinha começado na parte B do versículo. Eu vou recomeçar ele de novo, que é o versículo chave. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, juntos com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus virá por meio do seu Espírito. Vamos meditar nisso aqui, irmãos. Assim nós também, unidos com Cristo, que é a rocha, nós somos pedras, estamos sendo construídos junto com outros. Todos, quem é outros? Todos aqueles que crê que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Todos aqueles que creu vai estar fazendo parte dessa construção. Com que propósito? Parte B do versículo. Juntos com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus virá por meio do seu Espírito. Então voltamos lá agora, lá em Gênesis 1. O projeto e princípio de todas as coisas que a gente já tratou aqui hoje. Nesse projeto chegou até nós hoje aqui, até os dias de hoje. Estudando, conhecendo e prosseguimos em conhecer a Jesus. Deus nos tem como pedras preciosas. Sobre Jesus, que é a rocha, aquele projeto era isso. Uma construção pronta para se tornar uma casa onde Deus virá por meio do seu Espírito. Então, nesse edifício, Jesus base, nós irmãos, com outros irmãos que a gente nem conhece ainda, unidos, nos transformaremos numa casa. Esse é o plano, o projeto de Deus. E depois dessa casa pronta, excelente, muito bem construída, Deus, através do seu Espírito, vem habitar nessa casa. Esse é o projeto lá de Gênesis, irmãos. Deus falou que ele queria habitar com o homem, estar unido. Não temos tempo para conjecturar, explicar mais sobre isso. Eu creio que até aqui ficou bem claro. Então eu grifei aqui esse versículo 22. Para se tornar uma casa onde Deus virá por meio do seu Espírito. Então, depois dessa casa edificada, Deus virá e habitar em nós. Lembra da promessa feita a Davi? Davi quis construir um templo para Deus, uma casa para Deus morar. Aí Deus falou assim: você não vai construir, mas seu filho construirá. Mas a gente às vezes pensa que seria Salomão, mas esse filho de Davi é Jesus. Por isso que a Bíblia trata Davi, Jesus, filho de Davi. Ah, mas Jesus não é filho de José e de Maria? Mas José e Maria vêm da descendência de Davi, daquela linhagem de Davi. Quando você lê a Bíblia, chega na genealogia, muitas vezes a gente acha que é chato, é cansativo ler tudo aquilo. E é através da genealogia que a gente entende isso. Então Jesus é filho de Davi dessa maneira. Então Deus prometeu para Davi que Davi ia construir uma casa para Deus morar. E Jesus, sendo filho de Davi, é o alicerce da casa. E nós, por crermos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo, passamos a fazer parte desse edifício, para o Espírito de Deus vir morar. Então aquela casa que Davi quis construir para Deus morar, ela vai estar sendo edificada agora. E Deus, depois dela pronta, Deus vem habitar em nós, seres humanos.
Basicamente, amados, foi isso aqui que Deus me deu para entendermos. Nem nós começou a ministração, a Bíblia diz que eu sou chamado para ser a casa de Deus. Não é eu que estou dizendo, a Bíblia garante isso. Então até aqui eu creio que ficou muito clara e a maneira que está sendo construída a casa de Deus. E nós, como pedras, fazemos parte da casa de Deus e Ele vem morar em nós. Não é exclusivo mim, eu sou parte. Não, nós somos. Agora eu vou concluir com uns comentários que eu colhi em livros, em literatura, em mensagens. Eu achei muito rico. Você pode permanecer aí no livro de Efésios aberto, que a gente vai ler mais um versículo desse capítulo 2 ainda. Mas eu vou dando sequência aqui. Se você não sabe quem você é, muitas vezes nós temos dúvida. Mas será que é para mim tudo isso? Ah, isso é para fulano, isso é para o outro. E eu? Se você não sabe quem você é, outras pessoas, porém, tentarão dizer quem eles acham que você é. Então, muitas vezes nós não temos certeza de quem nós somos. Aí chegam os outros. Ah, fulano é fulano de tal, fulano é desse jeito. Outras pessoas começam a falar quem nós somos. Mas e para Deus, quem nós somos? Porém, Deus afirma quem você é. Ele não acha não, ele garante quem você é. Efésios 2:10. Só um pouquinho antes aí que nós já estava lendo. Então tá pertinho, tá fácil para vocês acompanhar. Eu vou dar sequência aqui. Deus afirma em Efésios 2:10 quem nós somos. Ele vai falar que nós somos o quê? Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Vou ler de novo. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Paulo aqui ele entendeu que Deus está afirmando que nós somos que nós façamos parte da glória de Deus, da casa de Deus, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para fazermos a boa obra que Ele já havia preparado para nós. Por isso, sempre que eu estou ministrando, eu gosto de frisar isso. Não sou eu, mas é Ele em mim que tem feito. É Ele em nós que faz. Então, Deus em nós vai estar fazendo, a gente falava alguns dias atrás, boas obras. Você fala, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, não sei. Mas aqui Paulo falou que é Deus que já preparou isso. Ele nos criou para fazermos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então Ele nos criou para isso. Isso Paulo entendeu desse jeito as Escrituras. Vou dar sequência aqui. A Bíblia diz em Efésios 2: pois nós somos feitura sua. Somos feituras de Deus. A Bíblia garantiu isso nesse versículo. Criados em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou antes que nós andássemos nelas. Antes da gente andar no caminho do Senhor, Cristo já tinha preparado as boas obras. Então não duvida. Quando você achar, poxa, mas Deus está pedindo tanta coisa para mim. Não duvida. Paulo aqui ele entendeu que Deus já preparou tudo isso. E é eu e é você que vai fazer mesmo. Não é outro não, é nós. Assuma o seu chamado. Deus pensou em você antes de você nascer. Lá em Gênesis, quando ele começou a preparar esse plano, esse projeto, ele pensava em mim, pensava em vocês. Deus afirmou, a Mariana
2020 vai ter o seu filho, que vai fazer parte dessa obra. Deus pensava nisso lá em Gênesis 1. Antes dele falar, haja a terra, haja as plantas, haja os animais, Deus já conhecia o Davi. Deus pensou em você antes de você nascer. Ele o projetou para boas obras. E naquele momento, lá em Gênesis, acho muito forte isso, irmãos. Lá no começo de tudo, ele já te preparou para boas obras. Não para você ser um escândalo. Paulo vai falar aos romanos. Existe vaso de honra e vaso de desonra. Então, aqui temos entendido que Deus já nos preparou para fazer boas obras. Então, escolha, permite Deus te usar para fazer o bem. Senão você pode, de repente, se transformar num vaso de desonra. Um vaso que só entristece a Deus. Não queira isso para você. Existe um plano bom de Deus para a sua vida. Ele sabe exatamente quem você é. Se você às vezes tem dúvidas, se as pessoas falam mal de você, não sabe quem você é, mas Deus sabe. Ele sabe exatamente quem você é. Porque ele te criou e para o que ele te chamou. Então, o plano de Deus é perfeito. Não tem dúvida. Ele não falou talvez Anô vai ser um vaso de honra. Ele falou, não, eu chamei Anô para ser um vaso de honra. Antes da fundação do mundo. Eu estou usando alguns nomes, mas é cada um que está me ouvindo nesse momento. Você é chamado para ser um vaso de honra. Ele também conhece sua capacidade. Quando você fala que você não é capaz, Deus conhece. Você pode fazer mais do que pensa, porque Ele é a sua força. Então Deus, além de conhecer a sua capacidade, é Ele em você, através do Espírito Santo. Você não pode falar que você não faz. Você não tem como fazer. Porque Ele é a sua força. Você pode não entender agora, mas você foi criado para boas obras. E é isso. Nada pode mudar esta verdade. Eu, quando ministro na casa de recuperação, às vezes lá, como muitas pessoas que viveu muito vício, às vezes ele fala assim, mas isso não é para mim não. Eu quero mais é curtir o meu barato mesmo. Isso não é para mim não, isso é para outros. Não. Mas você foi criado para boas obras. Nada pode mudar essa verdade. E eu, quando eu ensino isso lá na casa de recuperação, eu uso o meu exemplo, o meu testemunho. Eu conheci Deus aos 13 anos. Aos 20 e poucos anos eu desviei. Fiquei 17 anos parado. Fazendo o que era gostoso para mim. Só lazer, só passeio, bebedeira, saí com muitas mulheres diferentes. Vivi as minhas vontades, os meus prazeres. Mas isso não era o plano de Deus, que Deus me chamou para boas obras. Aí eu costumo dizer na casa de recuperação, Deus me abençoou com um AVC. Através de um AVC ele parou a parte do meu corpo e me resgatou para completar o seu projeto lá de Gênesis. Estou frisando isso para a gente entender que nós somos capazes. Porque não porque nós somos, porque Deus, através do seu Espírito, nos capacita. Mas o mundo também mentirá para você. Mas o mundo vai mentir, tentará mentir para você. De que maneira o mundo vai tentar mentir para nós? Circunstâncias farão você pensar o contrário. Pensar vão te dizer o contrário. Mas o que Deus diz sobre você é verdade. Então muitas pessoas vão falar, que nada, você vai ficar nesse negócio, você não tem condição disso não. Deixa lá para outros. Vamos fazer outro rolezinho aqui, isso aí não é para nós não. O mundo vai tentar desencorajar você, que você é um escolhido.
Mas Deus não abre mão. Assim como Ele não abriu mão da minha vida, Ele não vai abrir mão da sua, não. Você é chamado, você tem um compromisso com Deus. Se você não aceitar isso, vai ficar doloroso, vai doer. É fácil passar por uma vida de prova, de tribulação? Não é, irmãos. Mas vale a pena porque é por amor a Deus. Eu sou grato por tudo isso. A força e a sabedoria de que você precisa para cumprir seu chamado, porém você só encontra na palavra de Deus. Nós já explicou muito bem isso, que não vem de mim, não vem das coisas do mundo, só vem de Deus a força para cumprir esse propósito. E em um relacionamento com Ele, vá fundo na presença de Deus. Não fica mais só na bordinha, só na reunião uma vez por semana, não. Vai fundo em conhecer a Deus. Ora mais, jejuma mais, lê mais. Troca mais informação. A palavra vai nos ensinar que a gente deve ficar o tempo todo falando em salmos, com os irmãos. Onde você for, esteja falando das coisas de Deus. Pare de se preocupar tanto com as coisas desse mundo. Isso aí já está acabando. Cresça. Vá fundo na presença de Deus. Tenha relacionamento. Tenha essa intimidade. Mais do que nunca, tenho visto pessoas esquecendo quem são. Paulo nos orienta que vai chegar nesses últimos dias, muitas pessoas vão apostatar da fé. O que seria isso? Vai cair da fé. Vai deixar de crer em Deus. E esses dias já chegou. Tenho visto pessoas esquecendo de quem são. Vendo o tempo passar diante dos seus olhos. Porque pensa que não são boas o suficiente. Ah, mas eu não sou tão bom assim, eu não vou aguentar participar desse edifício de Deus, não. Eu não sou tão bom assim, não. Isso é para outros. Tô frisando muito isso, irmãos. Cuidado com esses pensamentos. Isso não, é para você sim. Por que acreditar na projeção que alguns têm a respeito da sua vida? Por que eu vou acreditar naquelas pessoas que estão tentando me desencorajar? Não. O Espírito Santo está falando que eu sou capaz, que eu sou escolhido, que eu faço parte desse plano. É nisso que eu vou me agarrar e vou seguir em frente, até o dia que Cristo vier me buscar. Veja pessoas questionando a verdade de Deus. Porque o mundo está ficando mais confuso a cada dia que passa. Esses são comentários que você vê na televisão, você vê na rua, mas o Espírito Santo está comentando aqui que eu sou escolhido antes da fundação do mundo, que eu faço parte desse edifício, que eu sou casa de Deus. É nisso que eu vou me agarrar. Não desista. Coloque a sua armadura de volta e corra para a arena. Deus não terminou com você. Você é feito para ser uma bênção e um abençoador. Você foi feito para ser uma bênção e abençoar pessoas. Então, abra seus olhos, concentre-se nas coisas do céu e dê um passo à frente. Não desiste, não. Você que chegou até aqui, irmão, está bem pertinho. O cenário que estamos vivendo agora, sabe, a qualquer momento, como um ladrão que ninguém espera, Jesus chegará e entrará e falar, chega agora. O Espírito, edifício ficou bonito, está pronto. Deus veio habitar nele. Estou finalizando agora. Quem é você? Eu coloquei essa pergunta. Depois dessa palavra, irmãos, dessa ministração. Quem é você? Filho de Deus, com a autoridade dele para fazer grandes coisas. Quem é você? Você é filho de Deus, com a autoridade
dele, com a autoridade de Deus, para fazer grandes coisas. Vamos levantar as nossas vozes, vamos fazer a edificação. Vamos lá, amados, firmes. Encerra agora lendo de novo o versículo dessa palavra, que é o versículo chave, que é Efésios 2:22. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos juntos com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus virá por meio do seu Espírito. E balabaixo, e canta lá mais. Deus, Pai, obrigado, Deus. Às vezes é difícil, Pai. Olhamos para dentro de nós mesmos e sentimos vergonha, Pai. Vemos que nós não somos assim, não encontramos essa firmeza, essa base poderosa em nós e duvidamos às vezes, será que é nós mesmos? Mas a tua palavra nessa noite garante que somos filho, somos pedra e fazemos parte da sua casa. Então, eu concluo essa ministração nesse momento, Deus, te clamando. Vem habitar em nós. Ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus.